em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também a ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Somente até aqui. A verdade prática dessa lição vai dizer que servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. É bom ver quando a gente vê que está chovendo, está frio, e o povo vem no culto de doutrina, né? É muito bom nós perceber a presença dos irmãos. Meus irmãos, a lição de hoje, né, vai falar sobre Ruth, vai falar de um período histórico, né, um período histórico onde os juízes dominavam, né, um período histórico que os juízes dominavam. Por que um período histórico? Porque a nossa Bíblia cristã, a lição ali vai falar da parte judaica, mas eu quero me ater mais na cristã. A cristã ela está dividida, começando em Gênesis, a Deuteronômios, Pentateuco, depois de Josué, a Esther, os livros históricos, e aqui nesse meio encontra-se o livro de Ruth. Depois vai vir os poéticos, os profetas maiores, menores, evangelhos, livro histórico de Atos e assim vai, né? Cartas paulinas, epístolas gerais e, por fim, Apocalipse. Então, assim, está dividida em ordem não cronológica a nossa Bíblia, né? Então, o livro de Ruth, ele vai se encontrar ali como um livro histórico, que é o período onde os juízes, eles estavam ali julgando o povo. Juiz, irmão, nesse contexto, ele não é um juiz de fórum ou juiz de tribunal, né? O juiz aqui, eles julgavam a causa do povo. Se você observar o período de juízes, é um período bem complicado, irmão. Porque muito se fala no Pentateuco e no povo que saiu do Egito com Moisés, que era um povo muito complicado. Tanto é que Josué e Caleb entraram na terra e os demais ficaram para trás. Aí você vai dizer, não, se Josué e Caleb entraram na terra e o resto do povo ficou para trás, tudo que sobrou é coisa boa, né? Era para ser assim, mas na realidade não é assim que acontece. Na verdade, tem um dos sermões de Spurgeon, que ele vai dizer que a geração de Josué era uma geração somente um pouco melhor do que a geração que estava no deserto. Aquela geração que murmurava, aquela geração que reclamava da vida, aquela geração que viu o mar se abrir e mesmo assim não acreditava em Deus. Aquela geração que reclamou do maná que comia e comeu codorniz e mesmo assim estava toda hora reclamando e nada era suficiente. Então essa geração era complicada. Porém, a geração dos juízes, ela é uma geração muito complicada. Tanto é que boa parte dos problemas que eles vão ter é justamente pela falta de crer em Deus e seguir aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, você vai ver que Ruth, a sua sogra, sua família, vai sair de Belém, da terra do pão, porque não tinha comida, porque não tinha pão. Mas Belém não quer dizer casa do pão? Sim, Belém quer dizer casa do pão. Então, na casa do pão não tinha pão. Mas muitas vezes é assim, quando a gente sai do caminho do Senhor,
quando a gente começa a trabalhar, ou começa a fazer um período de apostasia, um período de renúncia formal da fé, a gente vai entrando numa complicação. Porque se você observar Gideão, a palavra vai dizer que ele malhava trigo no lagar. Então ele malhava trigo escondido, para que o exército inimigo não viesse e tomasse o trigo. Ou seja, tinha comida, mas o povo não tinha acesso à comida. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Nós temos fartura de muitas coisas e nós não conseguimos aproveitar. Por quê? Porque falta obediência. Falta ali o lançar-se nas mãos de Deus. Tanto é que na lição bíblica, nessa segunda lição do livro de Ruth, o tema principal vai ser a providência. Vai ser a providência. Então, o ponto principal dessa lição é nos encorajar a confiar em Deus. Nos encorajar a confiar em Deus. Claro que falar aqui é muito fácil, irmão. É muito simples, é muito tranquilo. Mas quando a gente vai viver o dia a dia, nós vamos encontrando as nossas dificuldades, né? Nós vamos encontrando as nossas dificuldades. E todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas estão debaixo da soberania de Deus. Tem pessoas, infelizmente, que ainda nos dias de hoje acreditam que debaixo das mãos de Deus só está aquilo que é bom. Não, debaixo da mão de Deus, né, debaixo do governo de Deus, está o que é bom e o que é ruim. E exatamente tudo nas mãos de Deus tem seu propósito. Ah, pastor, mas eu estou passando uma privação financeira. Tem seu propósito. Mas eu estou passando uma privação da fé. Parece que a minha fé está meio esquecida. Tá? Eu estou meio complicado na fé. Tem seu propósito. Talvez você não esteja com a saúde plena. Tem seu propósito. Tudo nas mãos de Deus tem seu propósito. Tudo nas mãos de Deus tem um propósito divino. Você lembra do espinho da carne de Paulo? Que muito a gente debate, mas ninguém sabe o que é, e tudo que a gente vai saber é hipótese do que talvez seja. Paulo vai explicar que ele foi até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, mas o Senhor colocou um espinho na carne dele, a qual vinha o diabo esbofetear. Esbofetear é bater com desprezo, como se fosse com o lado de fora assim da mão. Né? Então o diabo vinha, batia com desprezo nele, e o Senhor não tirava o espinho da carne de Paulo. Mas o espinho na carne de Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito do espinho na carne de Paulo? O que era o espinho na carne de Paulo eu não sei, mas qual era o propósito? Não se ensoberbecer. Não se ensoberbecer. Então tudo na nossa vida tem um propósito. Qual o propósito de Deus no livro de Ruth? O propósito de Deus no livro de Ruth é explicar que nós servimos um Deus que provê. É o conhecido Jeová Jireh, o Deus que provê. Mesmo em meio à circunstância, Deus, Ele provê. Aleluia. Glória a Deus. E ainda na introdução, vai falar que o livro de Ruth ele tem uma beleza literária. O que é beleza literária? A beleza literária é como se fosse um salmo, é como se fosse um cântico, é como se fosse uma história de amor, traduzindo para os dias de hoje, algo shakespeariano, né? Uma história de amor entre um homem e uma mulher, aquele impossível que nunca acontece, mas acontece na vida de alguém. É essa a expressão literária de Ruth. Tanto é que ali na lição vai dizer que uma das belezas literárias do livro de Ruth é a amizade, o amor e a redenção. Aonde que eu encontro a amizade, o amor e a redenção no livro? Primeiro ponto, a amizade eu vou encontrar com Ruth e Noemi. O que é isso? É uma amizade verdadeira e sem interesse. É fácil de achar hoje, né, irmão? É muito fácil. Uma amizade sem interesse. Morreu o marido, as duas viúvas estão ali,
A sogra libera, ó, pode ir para onde tu quiser. Uma foi, eu vou para onde, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para minha família, eu vou fazer o que precisa ser feito. Enquanto Ruth não. Ruth, ela tinha uma amizade verdadeira, ela disse, não, aonde você for, eu vou. Aonde? Aleluia. Que coisa tremenda, né? Como Deus é bom, irmãos. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. Você sabe que tem amizades que estão esperando nós apresentar esse Deus para elas. Tem pessoas que nós conhecemos, mas às vezes a gente só vê o dia a dia. E essas pessoas confiam na gente. Essas pessoas lá do seu trabalho, elas confiam em você. Então, quando você falar do seu Deus para ela, ela vai dizer, não, mas essa pessoa ela tem uma família bonita. Essa pessoa ela tem um caminhar reto. Ela tem um caminhar firme. Eu vou seguir ela. Me convidaram para ir no culto, eu vou lá nesse culto. A pessoa vai vir no culto por causa de Deus? Não, claro que não. Essa pessoa ela vai vir no culto por causa de você, para não negar o seu convite. Mas quando ela entrar no culto, você não se preocupa, porque é Deus que faz a obra. O Espírito Santo que faz o agir, toca no coração dessa pessoa. O que nós temos que fazer é usar a nossa amizade. Usar, como se diz, da nossa posição de amigo, de uma pessoa que ajuda para expor ali o evangelho, para pregar a palavra. Aleluia. Eu fui muito tempo, ainda sou professor discipulado, mas há muito tempo eu fui professor discipulado. Então eu cheguei a ter 12 turmas na semana, irmão. Era muita turma mesmo na semana. No primeiro ano que nós estávamos como missionário, no município que nós estávamos, município de Sara, nós discipulamos mais de 600 pessoas, eu e a esposa e um grupo que nós formamos do zero. Deus abençoou, saiu no jornal Mensageiro da Paz naquele ano. E eu me lembro que muitas das vezes eu tinha receio de chamar a pessoa para o culto e ser um culto muito pentecostal. Ou o oposto, né? Ou ser muito pentecostal, ou ser muito parado, muito litúrgico. E eu me lembro que algumas das vezes que eu chamava esse pessoal para vir no culto, ou no evangelismo, ou depois de ter participado do primeiro discipulado, e chamava a pessoa no culto. Quando chegava, irmão, aquele culto, sabe aquele culto mais gelado que o dia de hoje? Assim, uns 5 graus para baixo, espiritualmente falando. Aí você estava ali e dizia, hoje não deu nada. Hoje o pregador botou Davi na cova dos leões. E não bastasse botar Davi na cova dos leões, deixou Davi lá na cova, porque ele saiu da pregação e deixou ele lá, nunca mais voltou. E o culto parecia que não dava nada. E quantas vezes ouvi isso? Foram dezenas de vezes. E quando chegava no dia do discipulado, eu perguntava, e aí? Tudo tranquilo? O culto foi ali, a pessoa cantou, desafinou, a banda não entrou no tom, né? O pregador estava meio assim, mas os cultos são diferentes, eu falava. E a pessoa falava, nossa, pastor, tudo que eu pedi para Deus falar comigo, Deus falou naquele culto. Então o problema não estava no pregador, o problema não estava no cantor, o problema estava em mim, que não tinha fé, que não sabia que Deus precisava agir daquele jeito para falar com aquela pessoa. Que muitas das vezes, se fosse um culto mais pentecostal, vamos assim dizer, ela ia estranhar, mas a gente vai pela amizade. Então a nossa amizade pode trazer a pessoa para a igreja, irmãos. Certa vez eu tinha um amigo, meu melhor amigo de solteiro, né, falando de amizade aqui ainda. Meu melhor amigo de solteiro, eu ia na casa dele direto e a mãe dele fazia um frango com farofa e maionese, irmão. E eu com 16 anos já morava sozinho, então quando tinha frango, farofa, maionese, era comida de rei. Comida final de semana, comida de rei. E de vez em quando eu ia lá, essa mãe de um amigo meu, ela sempre fazia comida, sempre me tratava muito bem. E eu ia para lá antes de ir para a balada. Eu ia lá pegar o filho dela para dar umas voltas por aí. Não sou filho de crente, não conhecia o evangelho, ninguém nunca me convidou para ir na igreja. Para mim era tudo normal. Até que um dia eu comecei a observar a vestimenta da senhora, até que então na minha mente ela não era irmã, ela era apenas uma senhora, mãe de um amigo meu. E eu conversando com ela, eu disse, mas a senhora é diferente, eu estou observando agora, que ela falou que ia para a igreja, eu olhei a vestimenta.
aquele padrão pentecostal raiz. Eu disse, mas a senhora, ela disse, eu sou crente da Assembleia de Deus. Eu disse, amém, glória a Deus por isso. E fiquei quietinho, né? Aí ela fez aquele convite que a gente não quer. Qual é o convite? Vamos na igreja? Eu disse, vamos. Eu estou indo para a balada, passo antes lá, e de lá eu vou para a igreja. E assim eu fiz, combinei com um amigo meu, fui para a igreja. Chegando na igreja, não sabia da liturgia da igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pessoal tudo orando de pezinho para trás, porque, não sei se vocês sabem, né, mas o católico romano, eu era católico romano, você ora de frente para o altar, você não vira para as costas, e muito menos senta virado no assento do banco. Aí eu cheguei na igreja, vi o pessoal sentado de joelho ali, né, igual hoje, irmão, igualzinho hoje, né, você chega e não está todo mundo chorando, dando glória a Deus, aleluia, ajoelhado? Era assim. Todo mundo chorando, dando glória a Deus, ajoelhado, e dizia, meu Deus, que povo fora de noção. Com todo respeito e carinho. Para que vem para a igreja para chorar? E o pessoal gritava e falava alto, e eu estranhava tudo aquilo ali. Começou o culto. Na minha cabeça vinha aquela frase, será que o pastor pensa que o povo é surdo? Fica gritando toda hora? Isso aí não está certo. E fiquei lá de braços cruzados, e o pessoal chorando e gritando. Até que o povo se levantou, o pastor botou o povo de pé e disse, é o meu momento de ir embora, né? É o meu momento de sair dali. Essa foi a minha primeira experiência na igreja evangélica, irmão. Foi, na minha visão, horrível. A minha visão foi horrível. O que esse pessoal vem para a igreja para chorar? Então, essa foi a minha definição de culto evangélico. E quando nós saímos dali, continuou seguindo a balada, tal. Até que Deus abençoou. Eu vim para Florianópolis, quando eu voltei para a mesma cidade, Deus me chamou para a obra. Deus me chamou para a obra. Um dia, com o joelho quebrado, o pastor presidente mandou eu representar ele numa igreja. Qual a igreja? Essa igreja, a igreja do bairro Jaqueline, na Içara. Eu fui com o joelho quebrado e cheguei lá e disse, vamos vir representar o pastor, dar um abraço, é que ele não pôde vir, que está na sede. Aquela história que os irmãos sabem, né? Aí fui representar o pastor, Pedro Monteiro da época, e cheguei lá com o joelho quebrado, de muleta. O pastor disse, não, mas quem ia pregar era o presidente. Eu disse, então tem que colocar outro. Ele disse, não, você que vai pregar. E eu sei que eu tive que pregar naquela noite, escorado aqui no púlpito. Eu já me escoro naturalmente, né? Imagina com a muleta e com o joelho quebrado. Então, Deus abençoou que nós pregamos ali aquela noite. Deu 11 almas. E um avivamento que eu nunca tinha visto na vida. Foi naquela igreja. Mas por que isso? Porque um dia, uma senhora me convidou. E dentro das características de quem ela estava convidando, ela tinha de tudo para receber um não, ou a pessoa ir lá e não gostar, como foi assim que aconteceu. Então, meu irmão, use a sua amizade. Você pode ter certeza que Deus sempre vai colocar uma amizade verdadeira perto de você. E muitas das vezes, você tem uma amizade verdadeira que ainda não conhece. Porque você não teve tempo ainda de se relacionar. Então, uma das belezas literárias dentro do livro de Ruth é a amizade. Segundo ponto, o amor de Ruth e Noemi, né? E também de Ruth e de Boaz. Lembrando que o amor não tem interesse, né? Muito pelo contrário, o amor gera renúncia. E o terceiro ponto aqui que o autor vai colocar na lição é a redenção, né? O render-se, que é Boaz se rendendo por Ruth. Né? Então, irmãos, entendam que a fome, nesse contexto aqui, a fome ela se deu, tá, pelo pecado. Nem sempre a fome ela vai se dar pelo pecado. Às vezes a fome ela vai se dar por uma imprudência financeira. Acontece isso, daí não adianta colocar a culpa em Deus, né? Gastou mais do que devia, depois diz, Deus, por que tu estragou meu financeiro? Deus diz, olha, eu não mexi no teu cartão. Foi você que passou ali de forma desordenada, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o contexto aqui que eles estão passando é de fome por causa da desobediência. Outro ponto, para mim passar para o tópico 1, tá? Eu ainda estou na introdução, irmão. O cristão, ele sempre pode ser provado. Por sinal, nós vamos sim ser provados.
Qual a possibilidade de nós sairmos daqui hoje e não termos provação nenhuma? Até o dia da nossa morte. Meu irmão, eu não conheço. Eu não conheço essa porcentagem. A porcentagem é quase zero disso acontecer. A realidade é que nós vamos ser provados. Mas nós somos provados para depois sermos aprovados. Aprovados. Por isso que nós devemos fazer as coisas sem interesse, muitas das vezes. Porque, eu vou fazer as coisas sem interesse porque isso gera galardão. Também. Tudo que você faz aqui na terra e você tem a representatividade, né? Você ganha honra aqui na terra, isso não gera galardão. Mas aquilo que nós fizemos sem interesse, sem aplauso, lá nos bastidores, isso gera galardão. E não vai precisar de galardão no céu, meu irmão? Se não precisasse, Deus não dava. Vai precisar de galardão no céu, sim. Eu não sei você, mas eu quero ter galardão no céu. Eu quero só entrar no céu, para mim tá bom. Não, para mim é uma parte entrar no céu. Mas se Deus fez me conhecer a realidade bíblica do galardão, então eu posso ter galardão. Eu posso passar minhas provas, eu posso passar o que for, e Deus vai nos abençoando, né? Eu marquei aqui alguns personagens que foram provados e depois aprovados, que Deus abençoou, que tiveram suas batalhas bem conhecidas aqui. Eu só vou citar algum deles, bem rapidamente, para nós entrarmos no tópico 1, né? Então, Davi, você vai ver que ele não nasceu numa família bem posta, ele era cuidador de ovelhas, e isso era pejorativo para a época, mas mesmo assim Deus abençoou. Daniel, que era um homem de oração. Aí tem outro detalhe, né? Daniel, ele não se misturava, irmão. Daniel, ele não andava em rodinha de escarnecedor. Daniel, ele não misturava a comida dele, que era a comida que era consagrada aos deuses, ele não fazia isso. E também, ele era um jovem diferenciado. Né? Daí fala, o jovem tem que se enturmar para conhecer as coisas de Deus, o jovem tem que orar. E tem que ler a palavra de Deus. E tem que jejuar para conhecer o Senhor. Não é diferente dos adultos. É a mesma coisa, irmãos. E assim nós vamos caminhando. Deixa eu partir para o tópico 1, que vai falar sobre a organização do livro e vai falar numa visão geral aqui do livro de Ruth. Lembrando que essa lição de número 2, irmãos, tá? Ela vai ter um contexto de explanação do livro de Ruth. Como se você pegasse uma Bíblia pentecostal. Quem é que tem Bíblia de estudo pentecostal? Levanta a mão. Tem quase uns 50% aí. Sempre nas primeiras folhas da Bíblia de estudo pentecostal, e da maioria de Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, entre outras, sempre vai ter considerações especiais, considerações preliminares, vai ter ali a data que foi escrito o livro, o autor. Então, a função dessa lição de hoje é fazer essa explanação, tá? Então, o livro de Ruth é um livro que ele é lido nas festas judaicas anuais. Quem é o autor do livro de Ruth? Noemi? Não. O autor do livro de Ruth provavelmente é Samuel. Cuidado com as certezas do contexto histórico e geográficos da Bíblia, irmão. Cuidado. A certeza teológica, soteriologia, de salvação, essa nós temos que ter. Certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Se nós não tivermos essa certeza, nós erramos o caminho do céu. Agora, outras certezas, às vezes nós não temos. E a geográfica e a histórica é a mais complicada. É a mais complicada. Tá? Então, o livro de Ruth foi escrito provavelmente por Samuel e datado cerca de 100 anos antes de Cristo. Em 2011, nós tivemos ali, eu estive ali em Israel, lá em Israel, e sempre que chegava num lugar de turismo, o pastor Félix foi também, né? Bênção de Deus, nós fomos lá, o pastor Cláudio Gama. E eu me lembro que quando chegava em alguns lugares, a maioria das pregações eram com o pastor Cláudio Gama. E quando nós chegamos na Jerusalém Antiga, tinha uma estátua de Davi ali com uma harpa, e falando, olha, aqui, o pessoal falou, aqui é o túmulo de Davi. Aí chegava o pastor Cláudio Gama e dizia, olha,
aqui muito difícil vai ser o túmulo de Davi. Porque dificilmente iam enterrar alguém para dentro da cidade antiga. O cemitério ficava para fora da cidade. Então, como que o túmulo vai ficar para dentro da cidade? Não tem muita lógica. Tá? Não tem muita lógica. Então, de vez em quando, nós chegávamos num lugar e dizia, ó, segunda, nós chegávamos lá onde a gente dizia que era o Gólgota e dizia, aqui é o túmulo de Jesus. Mas daí a Igreja Católica diz que o túmulo de Jesus é do outro lado. E daí você não consegue ter essa certeza geográfica e histórica. Né? Exemplo, se você for no Monte das Oliveiras, é mais fácil, porque lá ainda tem oliveiras milenares ainda. Então fica mais fácil de você achar o Getsêmani. Mas muitos contextos, principalmente do Antigo Testamento, quando nós falamos no livro de Ruth, nós estamos falando de cerca de 1000 anos antes de Cristo. É muito tempo, irmão. É muito tempo. Muito tempo. Então, cuidado, tá? Na teologia com as certezas históricas e geográficas, tá? Muito cuidado, tá? Então, lembrando que o tempo aqui dos juízes, tá? Era um tempo em que eles julgavam as causas. Então, o governo, ele não era de monarquia. O governo era um governo teocrático. Deus mandava, o juiz executava, tá? Lembrando que o juiz naquele tempo, e assim como as autoridades espirituais hoje, ou eclesiásticas, né, tem que ter caráter aprovado, irmão. Não basta ter carisma para liderar. Ah, eu vou ser um líder bonzinho. Não, para nós sermos líder, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é sorrir e apertar a mão dos outros que vai tornar nós líderes. Não é nós sermos bonzinhos e dizer sim para tudo que a gente vai se tornar alguém bom. Tanto é que se você disser sim para tudo que seu filho pedir, você vai ser um mau pai. Se você fazer tudo aquilo que seu filho pedir, você vai ser uma má mãe. Se você for um pastor, um líder de departamento, que disser sim para tudo, o que seus liderados quiserem, você vai ser um mau líder. Por quê? Porque Deus não diz sim para tudo, irmãos. Então, se Deus não diz sim para tudo, por que eu sempre preciso receber o sim de Deus? Porque eu sempre preciso receber o sim da minha liderança. Isso não é evangelho. Isso não é Bíblia. E muitas das vezes eu fico pensando que se tirasse as mensagens antropocêntricas dos cultos das igrejas evangélicas, quantos por cento você acha que ficaria ainda dentro das igrejas? Você acha que ia permanecer 100%? Eu não sou contra a mensagem antropocêntrica. A própria Bíblia muitas das vezes vai falar, não temas, eu sou contigo. Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, 91.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Está tudo certo em relação a isso, meu irmão, mas não é só isso. A nossa mensagem ela tem que ser, sim, cristocêntrica. Eu posso pregar qualquer um dos 66 livros da Bíblia, desde que o final, a minha aplicação, seja na tipologia de Cristo. Porque se eu fizer uma explanação em que Cristo não for o centro, eu errei o alvo. Eu errei o alvo. Tudo que eu tinha para fazer numa ministração, num louvor, num caminhar da minha vida, é colocar Cristo como centro. Então, como eu posso participar de um lugar, participar de lugares que Deus não se agrada, ou que Deus não está ali? E muitas das vezes são coisas que é só para encher nosso ego. E daí nós saímos dali muitas das vezes tão inchado, com o nosso ego inflamado, que nós não conseguimos receber o não de Deus nem o não de ninguém. Porque nós saímos dali muito bom. Nós saímos dali com o peito estufado, dizendo agora eu posso. Síndrome de Narciso. Olha no espelho, se afoga na própria beleza. Meu Deus. E daí, nós vivemos uma religião cristocêntrica anarquista. Porque é isso que a lição vai falar. Que um dos problemas que tinha da época era o anarquismo. O que é anarquismo? O anarquismo é a ausência de lei. É a bagunça geral. É a vontade incontrolável. A ausência de governo, a ausência de autoridade. Por que juízes eram um tempo difícil? Porque não tinha uma liderança que era conhecida por todos. Então aquela liderança acabava sendo uma liderança de um grupo que não alcançava toda a nação.
Meu Deus. Aleluia. Cuidado, irmão. Cuidado, porque tudo eu posso. Aí a igreja de Israel, ela estava vivendo como espelho dos cananeus. Ou seja, o cananeu era um povo completamente depravado. E tudo o que acontecia com os cananeus, os israelitas queriam imitar eles. Será que a nossa igreja de hoje é muito diferente dessa época? Será, irmão? Será mesmo que a nossa igreja é tão diferente? Porque os israelitas imitavam os cananeus. E daí a gente vê hoje uma geração que imita o mundo. Tudo que acontece no mundo tem que acontecer na igreja. A Bíblia diz que não é para nós tomar, Romanos 13, eu acho que é isso, 12 ou 13, né? Capítulo 12 vai falar que não é para nós tomar a forma do mundo, é para nós influenciar o mundo. Mas tudo aquilo que está no mundo vira moda na igreja. A cor da gravata, o terninho embalado a vácuo, a sensualidade que vai entrando e daí adapta-se a sensualidade na roupa cristã. E daí a gente vai achando tudo normal. Fala mal dos cananeus, mas imitamos o mundo. Não tem diferença alguma. Não existe diferença alguma. Se nós falarmos do cananeu, falarmos dos egípcios, falarmos dos filisteus e vivemos como o mundo vive e achamos que está tudo certo. É uma vida sem oração, uma vida sem palavra, é uma vida sem doutrina, é uma vida sem escola bíblica dominical. Aí não traz o filho na escola dominical, depois quer que o filho siga o caminho do Senhor. Desculpa, irmão, não vai. É aquele pai que manda o filho comer salada, mas não come. É o pai que diz para o filho se exercitar, mas não se exercita. Aí você vai lá e diz, você precisa ir na escola bíblica dominical, você precisa participar do retiro dos jovens. Você precisa sim no culto de doutrina, porque você precisa se firmar na palavra. Mas você está onde? Você está onde, irmão? Aí terceirizamos a educação cristã, a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é a irmã do departamento infantil, a responsabilidade é do líder de jovem, a responsabilidade é do líder de adolescente. Quando acontece problema, pega o filho pela mão e diz, vai lá contar para o teu pastor. Mas o que foi feito até esse problema chegar? Será mesmo que nós somos diferentes desse povo israelense que imitavam os cananeus? Eu marquei aqui alguns problemas dos cananeus. 3 problemas que a lição vai citar no tópico 1 e outros que eu coloquei. Não na minha cabeça, tá, irmão? Está na Bíblia, tá? Só porque eu achei que poderia ir um pouquinho mais longe ali, tá? Então, o primeiro problema dos cananeus, da pecaminosidade dos cananeus, é o secularismo, né? Por que secularismo? Porque Israel imitava os cananeus naquele tempo, naquele período ali de ano. Então, era o estilo de vida pecaminoso dos cananeus, ou seja, produto do meio. Só isso. Só isso. Se você andar no meio de um monte de gente que peca desordenadamente, eu não estou falando que o cristão não peca, mas o cristão não é iníquo, ou seja, ele não peca constantemente e sem a consciência. O cristão, ele peca sabendo que pecou e demora um espaço de tempo a pecar. Tá? Mas quando a gente é produto do meio, todo mundo peca, você pensa, não tem problema se eu pecar só de vez em quando? Esse aqui peca direto? Né? Então, isso é secularismo. O hedonismo, o que é hedonismo? É o excesso de prazer. Hedonismo é uma filosofia que se implantou para dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que é prazeroso, eu tenho que fazer, tudo aquilo que me gera felicidade, eu tenho que abraçar. Então, esse hedonismo, ele estava assim no período dos cananeus, até porque uma das deusas dele era a deusa Astarote. A deusa Astarote era a deusa da guerra e deusa do sexo. Olha só que coisa tremenda, um povo carnal, um povo que não conhecia a Deus, além disso, ainda é apresentada uma deusa para ele, que era a deusa do sexo. Então, o povo vivia de uma forma completamente desleixada. Terceiro ponto, que a apostila vai citar, é a idolatria, ou seja, ídolos ou deuses falsos, substituindo a adoração do Deus verdadeiro. A idolatria,
ela não funciona só na esfera religiosa, quando nós tratamos de deuses de pau e de pedra e de barro. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração e que ocupa o lugar de Deus. A idolatria, ela pode ser um famoso, eu tenho que falar assim que é verdade, né? É um famoso no meio gospel, uma famosa, um cantor, uma cantora. Tem dinheiro, que é muito bom para a gente ter no bolso e horrível no coração, que é um Deus que roda nos dias de hoje. Então, tudo aquilo que tira o lugar de Deus, nós devemos tomar cuidado. Outro ponto que tinha de pecado ali dos cananeus, né? Dos cananeus, eram os rituais sexuais e sacrifícios para garantir fertilidade. Então, tinha esses sacrifícios em meio aos rituais, ou seja, enquanto tinha ali a prática sexual, também tinha ali o sangue para garantir a fertilidade. Outro ponto que eu anotei aqui, está lá em Levíticos 8, 21 e Jeremias 32, 35. Sacrifícios humanos, oferecimento de crianças a deuses, né? Principal ali vai ser o deus Moloque. Você já pensou que depravação, irmão? Você ofereceu uma criança como sacrifício? Deixa eu explicar uma coisa, meu irmão. Hoje é culto de doutrina, né? Tem culto tipo das crianças, a gente bota Noezinho na arca, né? Bota Noé na arca, bota os animaizinhos, é muito bonitinho. No culto de doutrina, nós olhamos para fora da arca, olhamos a criança boiando, ali morta no afogamento, o idoso morto, porque a realidade bíblica é assim que acontece, tá, irmãos? Então, esse sacrifício de criança era normal dentre os cananeus, tá? Era normal dentre os cananeus. Você vai ver que na própria fome que Israel passou, uma mãe vai matar o filho, cozinhar para eles comerem, tá? Então, isso tudo por quê? Por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos dá uma vida mais difícil. Essa depravação que o hedonismo vai gerar, irmão, ela sempre vai ter consequência. Sempre. Tá? Você vai ver, há uns séculos, umas décadas, né? Séculos não. Há umas décadas atrás, tinha um hedonismo em forma de sociedade alternativa. Um compositor que dizia assim, ó, faz o que tu queres porque é tudo da lei. Ou seja, pode viver uma vida depravada que não vai ter problema nenhum. O problema é que essa pessoa morreu drogada. O problema é que muitos morreram com doenças que foram transmitidas e eram incuráveis na época. Então, a depravação, o hedonismo, ele sempre vai ter sua complicação. Quem faz aquilo que quer, eu já falei aqui, eu gosto muito dessa frase, que quem faz aquilo que quer é escravo do próprio desejo. O crente não faz aquilo que quer, o crente faz aquilo que precisa ser feito e aquilo que a Bíblia pede. Essa é a nossa função. A função do crente é viver num período de renúncia. De renúncia. Dentre os cananeus também tinha a imoralidade sexual, principalmente as práticas sexuais proibidas, incesto e prostituição cultural. Muito comum na época. Aí você vai dizer assim, meu Deus, pastor, mas é uma mensagem forte. É a lição que colocou isso aqui, irmãos, né? Então, assim, é uma mensagem complicada você falar de práticas sexuais proibidas, falar de prostituição cultural. Meu irmão, não tem nada diferente de hoje. Não existe nada diferente de hoje. Tá? É criança que some todo dia, é adolescentes que você abre redes sociais, vê aí, desaparecido, o dia inteiro. Tá? Amém. Nada novo, nada recente, mas tudo é antigo. Amém. Obrigado, irmão. E é assim que acontece, irmão. Outra prática, feitiçaria e magia. Nada de novo no fronte, né? Tudo igual. Injustiça e violência. E assim vai. Mas glória a Deus pelo Salmo 103, 8. 103, verso 8, que diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Isso aí nos livra de todo mal, irmão. Nos livra de todo mal. Nós podemos não ser hedonistas,
mas somos da geração de Adão. E isso é o suficiente para a gente se desviar a qualquer hora. Mas glória a Deus que nos livra dia após dia. Amém? Ali no terceiro tópico, e aqui é o caminho para o final, né? Vai falar que uma das funções do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá. Né? Davi como descendente de Judá. Tá? Em Gênesis 49:10 vai dizer o seguinte: o cetro não se apartará de Judá. O que é o cetro? O cetro é um bastão de autoridade. Você vai lembrar no livro de Esther, quando ela foi falar com o rei, para que ela tivesse vida, o cetro do rei deveria ser apontado para ela, para que ela pudesse ter vida. Então o cetro é o bastão de autoridade, ou seja, o que Deus está falando é que o cetro, a autoridade, ela não poderia se afastar de Judá, mas tem um problema, que o primogênito de Jacó não era Judá, o primogênito de Jacó era Rubem, ou Rubens, né? Era Rubens, mas como Rubens, ele se deitou-se com a concubina do seu pai, ele perdeu a primogenitura. Ele perdendo a primogenitura vai passar então para Judá. Então, ficou exatamente como a Bíblia fala. Você vê que a Bíblia vai falar de Jesus o tempo inteiro, né? Até na morte de um e o outro pegando a primogenitura, Deus está falando ali de Jesus, né? Então, a mensagem do livro de Ruth, né, é o amor de Deus e seu plano de redenção à humanidade. Aí você vai ver Boaz, que é o parente remidor, que é uma tipologia de Cristo, o Cristo que nos livrou do pecado e da morte eterna. Ele também remiu a Ruth, né? Então, Noemi e Ruth, eles não eram uma figura egoísta, né? Só para ressaltar de novo que o amor não é egoísta, tá? E a fidelidade de Deus, ela vai se aplicar às coisas comuns da vida. Você não precisa ter algo extraordinário para você agradecer a Deus. Porque tem muitas coisas que nós estamos passando hoje aqui, que nós temos como se fossem os nossos sentidos. Nós temos todos eles, a maioria de nós aqui tem todos eles, e não agradecemos por isso. Quem aqui agradeceu hoje por não precisar andar com um tubo de respiração? Ninguém agradeceu por isso. Dificilmente alguém agradeceu. Quem aqui agradeceu por ter paladar? Tem um amigo meu, um evangelista que é de São Paulo, que ele não tem paladar. Ele, pastor, eu como porque eu tenho que comer, porque para mim tudo é alface e tudo é folha. Eu simplesmente não tenho paladar. Quem aqui agradeceu pela visão? Então, meus irmãos, Deus ele vai agir sempre nas coisas simples. Se você esperar o extraordinário, você vai deixar de ver Deus nas coisas simples. Eu gosto muito de quando eu estou no mar. Eu olho para as ondas e lembro do livro de Jó, que diz que Deus deu limite a cada uma delas. E diz, dali tu não passa. Aí você vai ver que quantos mares existem no mundo, nesse planeta. E Deus está dando limite a cada uma delas. Quantas vezes nós olhamos no meio da igreja e você olha um casal e diz assim, eu passo por essa circunstância direto. Você é da onde, irmã? Ela fala, irmão, eu sou do Espírito Santo. E você é da onde, irmão? Eu sou lá do Acre. Como é que vocês se conheceram? E daí conta o testemunho. Por quê? Porque o casal de Deus foi Deus que programou tudo, irmão. Foi Deus que planejou tudo. Está tudo nas mãos dele. Se nós não glorificar nas coisas simples, nós vamos glorificar no quê? Ou foi você que deu o formato do olho do seu filho? Foi você que botou o narizinho mais achatado ou mais fino na sua filha? Não foi. Foi Deus que entregou para você. Então vamos glorificar o Senhor nas coisas simples, porque o nosso Deus, é um Deus de providência. É um Deus de provisão. E você pode estar na terra da fome, irmão. Ao contrário deles que estavam em Belém na terra do pão. Você pode estar na terra que tem fome. Se Deus for contigo, você vai passar e vai ter pão na tua mesa e não vai faltar nada na tua vida. É só nós estarmos com Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa fé. Ele deve ser o centro da nossa vida.